Manifestação pacífica que tivemos ontem na sessão da Câmara, 3 pessoas que levaram cartazes pedindo a ampliação dos bailinhos da terceira idade. E eu convidei o secretário Wilson para vir aqui para falar sobre este assunto. Secretário, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo, aos nossos internautas, ouvintes do Clique. Agradecer a oportunidade, Eduardo, de nós podermos aqui estar justificando aí, né, e explicando tudo que está acontecendo na Secretaria em relação ao bailinho da convivência na melhor idade. Nós temos muito trabalho realizado na Secretaria, uma secretaria, digamos assim, ampla, que presta um serviço para a nossa comunidade, e um deles é o bailinho da convivência, né? Porque ali, junto com a alegria, com o divertimento, a gente traz a convivência deles, né? Uns com os outros, e também com os nossos profissionais, né? Interagindo para ajudar eles ali, dando tudo o que é necessário, entendeu? Porque são pessoas que já trabalharam pelo nosso município, né? Então, a gente tem que se dedicar para eles nesse momento que eles vivem ali de tranquilidade, dar a devida importância para aquilo ali. E não é diferente na minha gestão, não só agora, mas em outros momentos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles. Lá eu tinha mais de 250 idosos ali, né, que faziam parte de um grupo. E a gente trabalhava como família, tanto é que eu saio na rua, sou abraçado por eles, entendeu? Eles gostam de mim como se fosse um filho. Sim. Antes aí, mesmo do senhor ser vereador, atuava na prefeitura, na ação social, lá no Centro Social Urbano. Na época que a ação social, Eduardo, no Centro Social Urbano era dividido. Nós tínhamos a saúde, né, com um posto de saúde ali, e a ação social fazendo um trabalho de convivência, que era um CRAS antigamente que tinha. Hoje já mudou muito, né? Hoje tem muitas técnicas aplicadas e é necessário para a gente desenvolver esse trabalho. E falando principalmente, eu quero mandar um abraço, Eduardo, carinhoso aí a toda a equipe de assistência social, a toda, né? Desde o seu Roberto, né, até as nossas assistentes sociais, as nossas psicólogas, a nossa nutricionista, as recepcionistas, a secretária, enfim, o pessoal do cadastro e por aí vai. Cadastro único. E dizer, Eduardo, que os bailinhos, na verdade, eles tinham parado quando, o ano passado, com as enchentes, não sei se você lembra, sim. A assistência social parou com todas as atividades praticamente que existiam ali, que dava para parar, para atender aquelas pessoas que estavam enfrentando uma situação de dificuldade. Dizer também que o nosso governo, o governo Abner e Luciano, e junto com os secretários, vem prestando um serviço de excelência para a nossa comunidade, fazendo o possível, né, para que a gente consiga entregar um trabalho digno para o nosso cidadão. Então, essas pessoas que eu citei antes, né, na secretaria, eles trabalham. Nós temos a nossa gestão técnica, que ela não tem hora para trabalhar, né? Na gestão técnica eu tenho o financeiro, eu tenho a assistente social e uma psicóloga que cuida ali dos projetos, né? A assistência social cuida dos trabalhos e ações. E isso, os trabalhos estendidos em toda a secretaria. A secretaria não é só o bailinho da terceira idade, não é só alguma frente de trabalho que tem, ela é muito ampla. Depois, na sequência, eu vou explicar, não detalhadamente, porque eu pretendo vir aqui para dizer coisas boas, entendeu? Hoje eu venho para esclarecer um mal entendido que aconteceu, né? O meu gabinete está de portas abertas, assim como o nosso prefeito também, para receber a todos. Eu tento, ontem mesmo eu saí, além do horário que eu trabalho, atendendo no meu gabinete. Eu não deixo ninguém sem ser atendido. E os bailinhos, então, eles pararam naquela enchente. Bom, o que aconteceu?
depois daquele momento ali, não teve mais bailinho. Desde as enchentes não teve mais bailinhos na ação social. Até porque o salão estava sendo utilizado com as doações. Exato, né? E o palco mesmo está sendo utilizado como Mãe Gaúcha. Nós estamos enfrentando, inclusive com a microexplosão, andou destruindo parte do telhado, Eduardo, ali do Centro de Geração e Renda, e a gente está correndo ali para que realmente a gente consiga retirar aquela parte que está caindo para não comprometer a outra, porque nós precisamos de espaço. Inclusive, eu estava conversando com as gurias agora na nossa campanha do agasalho. Eu não sei onde a gente vai colocar esses materiais, entendeu? Esses donativos, para depois selecionar, para depois organizar e entregar para as famílias. Se bem que nós temos uma lojinha que nós entregamos anualmente, Eduardo, mês após mês, para as pessoas. Isso aí triado por quem? Triado pelos CRAS. Não é o secretário que vai lá e diz assim, não, vai lá e ajuda ou dá. Não, é o CRAS, que é a porta de entrada de todo o serviço social nos bairros, né? Então, depois daquela enchente que teve, não teve mais bailinho. Muito bem. Teve a eleição, o governo continuou o mesmo, mas as tramitações de legalidades, de aberturas, de assinaturas, autorizações, isso aí, essa burocracia existe, independentemente porque troca de governo. Querendo ou não, o prefeito era um na época, hoje é outro, entendeu? Então, todos os titulares, eles têm que substituir, né, as funções que exercem ali. E isso aí não é diferente no nosso orçamento também, né? Nós temos um orçamento a ser aprovado e depois desse orçamento, a gente começar a atribuir os valores que são das rubricas específicas para para gastar o recurso. E tratou de recurso, o recurso público, eu vou te dizer, Eduardo, eu tenho um cuidado muito grande para gastar justamente naquilo que é necessário, né? As prioridades, e aí vai indo, entendeu? Então a gente vai analisando. Isso aí tem que ser analisado pela gestão técnica, visto a parte legal, enfim. Então tem uma série de funções. E quando nós iniciamos em abril, tá? Porque depois de agilizar as coisas, organizar o salão, enfim, deixar em condições, a gente iniciou em abril. Mas, porém, é o baile da convivência na melhor idade. Tem pessoas, Eduardo, que ficam dentro das suas casas e que muitas vezes não tem contato nem com os filhos, né? Ela precisa, e a melhor idade ela é compreendida dos 60 anos a mais. A melhor idade, né? 60 a mais. Então, é preciso nós termos aquele momento, eu já não digo momento de palestra, é um momento de orientação, de uma nutricionista que vai dizer para ele da hipertensão que eles têm, que muitas vezes não têm condições de chegar até a saúde, da alimentação que eles devem ingerir, entendeu? Para ter uma qualidade de vida melhor. É essa a nossa intenção. É para isso que o nosso governo trabalha, para atender a todos. Além do mais, nós temos psicólogas, tá, que também irão ajudar a nossa terceira idade em algumas orientações. E o bailinho é uma questão dessa aí que pode ser ajudadas as pessoas. Muitos não precisam, mas quantidade de pessoas idosas que nós temos que dificuldade com audição, dificuldade de visão, de locomoção, dificuldade de sociabilização, entendeu? Então, são coisas que realmente acontecem para aquelas pessoas e valorizam aquelas pessoas que realmente precisam daquilo ali. Sim. E é para isso que a assistência social está fazendo esse trabalho também no nosso bailinho. Além do mais, nós temos as convivências nos CRAS, né? Para aquelas pessoas que se enquadram de acordo com a lei, né? Assistidos nós, né? Então, e aí todos os bailinhos vai ter uma pequena palestra. É uma pequena palestra. Em torno de quanto tempo, assim? Olha, isso aí vai depender, 10 minutos, entendeu? Sim. 10 minutos, uma coisa muito rápida. Um tema que isso dá no começo?
Não, no horário de lanche deles. Ah, no horário de lanche. No horário de lanche, porque no início tu vai atrapalhar o baile. Aquilo já inicia o baile e todo mundo dançando, né? Eduardo, feliz da vida, e é isso que a gente está ali para fazer o trabalho, né? O baile hoje, desculpa, eu não conheço, secretário, mas ele começa que horas e vai até que horas? Das 14, ele é das 14 às 17. E ele o intervalo o intervalo é das 15h30, que é o lanchezinho que eles recebem. Eles não pagam nada. Sim. Eles não podem pagar nada, eles não podem deixar nada em troca, digamos assim. A gente não pode aceitar um alimento doado, entendeu? Pela pessoa ali, porque sim. A justiça entende isso aí como uma troca, entendeu? Eu estou fazendo baile e recebendo o alimento. Não posso. Nós somos apontados, o governo é apontado em relação. Então, existe as campanhas, existe os trabalhos. Eu já estou com um projeto aí bem avançado para fazer um projeto amplo de arrecadação de alimentos, né? O governo está disponibilizando, o governo Abner, junto à minha secretaria, que eu estou na pasta, ele está disponibilizando em torno de R$10 mil para compra de alimentos, e isso aí é muito pouco. Quem é que determina isso aí são os CRAS assistindo aquelas famílias. E identificam as famílias que precisam realmente de alimentos, entendeu? Então, é uma questão de organização. A secretaria, na verdade, assim, eu tive que promover fluxo, protocolos, reajustar pessoas que não se sentiam bem em determinados setores, que não tinham um rendimento, uma produtividade maior, entendeu? Uma satisfação. Hoje eu estava conversando com uma funcionária, uma colaboradora, que ela disse assim: secretário, eu estou me sentindo bem na secretaria, porque eu estou sendo... Não é que eu estou comparando ninguém, a minha gestão eu faço desse jeito. Eu não fico olhando o trem, ou quem é que fez ou deixou de fazer. Eu tenho a minha percepção, né, e o meu trabalho, que é perante a comunidade. A gente não está brincando na secretaria. Assim como vereador, eu não brinquei durante 12 anos, sou o vereador que mais projetos tenho na Câmara de Vereadores, projetos importantes para a nossa cidade, que é preciso para nós ter um embasamento legal, entendeu? Para nós vivermos em sociedade, e não será diferente também na secretaria que eu estou fazendo. Gestão. Eu não fui para lá como vereador, eu me licenciei e estou lá, sim, fazendo gestão, organizando, readequando, tendo criatividade, porque eu sempre digo para as pessoas, para os colaboradores, a secretaria ela tem em torno de 12, não chega a 12 milhões de reais para gerir toda a secretaria. Tu acha que isso aí é recurso o suficiente? Não é. Aí o que eu disse para as pessoas? Usamos a criatividade, né? Inclusive projetos bons eu tenho aí, já falei com a SIC, já falei com o Cindy Lojas, para nós buscarmos daquela fatia de pessoas que a gente trabalha nos CRAS, famílias desestruturadas, pessoas em vulnerabilidade social, jovens, adolescentes ali que precisam conhecer a nossa realidade, que é descobrindo caminhos. E eu já falei com a SIC e o Cindy Loja, falei com o prefeito também, ele deu cartas brancas para nós colocarmos para frente esse projeto. E esse projeto o que é? Nada mais é o seguinte, de nós darmos oportunidade para aquele jovem que está no meio daquela situação de vulnerabilidade social, dificuldade para desenvolver, mostrar para ele o outro lado da vida, as indústrias, de que forma funciona, o comércio, de que forma funciona, o serviço prestado, o poder público, de que jeito funciona, com visitas técnicas, né? Mas antes disso aí, nós teremos a nossa gestão técnica explicando para eles aproveitarem aquele momento. Se eu não preparar esses jovens para eles não chegarem numa indústria e simplesmente imaginar aquilo ali está acontecendo, eles não vão se deter, entendeu? Analisar aquelas questões básicas que realmente eles vão tirar um proveito para a vida deles. E ali eu estou mostrando para eles. Para quê? Para eles verem que a vida, sim, depende deles, depende da qualificação, depende do desenvolvimento. Para quê? Para que nós possamos, amanhã ou depois, nós temos empreendedores. Eu já não vou dizer um cidadão ali, hoje ele vai ver como é que funciona, mas amanhã ele vai fazer curso, vai se qualificar para estar no mercado de trabalho prestando bom serviço para a nossa comunidade. E é que nem eu digo,
Eu digo frequentemente. Se nós virarmos as costas para as nossas crianças, é um jovem delinquente e um bandido logo à frente. Nós não podemos. A sociedade tem a obrigação, entendeu? O dever de dar atenção para esses jovens, para resgatar inclusão social, né? Tanto as nossas crianças que nós trabalhamos, quanto os jovens, principalmente os jovens. Então, esse trabalho está voltado para alertar o nosso jovem adolescente que sim, a vida tem condições deles melhorar, deles ser alguém na vida, de ajudar a mãe, o pai a alcançar uma vida de qualidade, uma satisfação familiar. Então, Eduardo, nós tivemos o bailinho dia 1º de abril, dia da mentira, mas foi um baita bailinho, se divertiram ali. Eu apresentei toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, Eduardo. Você não faz nada sozinho, tem a sua equipe que está agendando, tem o pessoal que trabalha ali, né? Então, tem toda uma gama de pessoal, né, que trabalha em prol. Eu apresentei para todos eles, para ficarem sabendo que o fulano, Beltrano, Ciclano, trabalha ali no orçamento, na finança, o outro ligando, o outro contratando, o outro contatando, o outro... Esse momento foi na abertura do bailinho. Decorando, isso foi na abertura do bailinho. Então, nós teremos agora, dia 6, tá? Dia 6 de maio, e depois dia 20 de maio. Dia 6 de maio nós temos o CRAS da região sul que vai organizar. Tem mais isso ainda. O CRAS, cada CRAS organiza um bailinho. Organiza de que forma? Ele dá o suporte ali, entendeu? Para o bailinho, para as pessoas dizerem assim, não, aquele CRAS eu frequento, naquele CRAS eu faço convivência, entendeu? Naquele CRAS eu tenho uma satisfação de ter as informações corretas e buscar os órgãos corretos para resolver os nossos problemas. Então, nós teremos dia 6 com a animação do Sérgio e o Mário, que é uma dupla, né, que eles já estão acostumados a dançarem, se divertirem, né? E que será também o Dia das Mães. Nós estamos comemorando o Dia das Mães. A importância da mãe na família. Olha só. Qual é a mãe que não vai querer ouvir, né, uma palestra ali, umas orientações de que forma as mães criavam os filhos antigamente, de que forma as mães estão criando hoje e de que forma as mães vão ter que se planejar, se organizar para criar os seus filhos daqui para frente. Então, a mãe é uma coisa digna, né, cara? Imagina, a minha mãe é tudo para mim, a minha esposa que deu condições para que a gente pudesse ter filho, assim como a sua também, e de muitos cidadãos aí, né? Nós temos camaquenses, a gente tem um carinho enorme por elas, entendeu? Então é um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo, é início, as pessoas muitas vezes se afobam, entendeu? Mas não, vamos lá conversar comigo, o gabinete eu nunca disse. Sim. Agora, no grupo, Eduardo, eu já vou dizer, eu não tenho tempo, Eduardo, para ficar batendo boca no grupo. O grupo é para informar. Existe um grupo de todos os idosos ali que participam do baile. Muita gente criou uma situação de discussão ali, de mal entendimento, e aí muitos saíram dali porque ficaram desconfortáveis, entendeu? Aí me atacavam na rua, secretário, me coloca no grupo de novo ali, porque eu saí, porque eu não gosto daquilo ali. Eu gosto dos bailinhos andando normalmente, se respeitando, entendeu? Dançando, se divertindo, né? Convivendo uns com os outros. E o próximo bailinho, Eduardo, inclusive o Clique já está convidado, né? Para o bailinho do Dia das Mães ali, comemorar junto conosco ali. Dia 6 de maio. Dia 6 e o outro é dia 20, né? O outro é dia 20. Esse então sim. Vai ter 2 bailes por mês. Vai ter 2 bailes, só que eu não posso anunciar uma coisa que eu não tenho. Sim. Eu tinha que reunir equipamentos, tá? Que estava tudo parado, reunir equipamentos, ajustar microfone, sabe muito bem, né? Microfone, som, notebook para rodar o som. E procurar o DJ também, né? O nosso DJ é o DJ Márcio lá. Então, a gente faz de tudo ali para que as pessoas sejam bem atendidas. Baile com banda e o outro com som mecânico. Isso aí. Com isso DJ, aí. no caso. E assim, o que eu vou fazer agora? A cada mês, eu anuncio o mês seguinte. No último baile do mês, entendeu? Eu anuncio o mês seguinte. Por quê? Porque a prefeitura tem, de repente, algumas urgências, prioridades, aí eu sou obrigado a ceder o salão. E onde é que eu vou fazer? Entendeu? Então, eu já vou fazer isso aí programado. Aí eu posso dizer para a prefeitura, olha,
Esse mês, eu digo prefeitura para todas as secretarias, né? Nós tivemos Emater esses dias realizando palestra ali, então são coisas importantes que a engrenagem não pode parar, entendeu? A engrenagem que eu digo é um todo da sociedade. Então eu vou anunciar, eu peço para as pessoas para que, se tiverem algum problema, se sentirem, digamos assim, em dúvida, me procurem a secretária. A gente está de portas abertas ali para dar informação para todos, sem distinção de nada. Eu trabalho, além do mais, eu tenho um respeito muito grande, fui criado com educação, aprendendo a respeitar as pessoas idosas, independentemente de quem seja. Respeito às crianças, entendeu? Os jovens. A gente tenta trabalhar por um Camaquã melhor. Né? Foi isso que eu assumi a responsabilidade e que fiz até hoje, até janeiro, na Câmara de Vereadores. E hoje eu estou tentando dar sequência, ajudando o governo municipal a realizar um belo trabalho para a nossa comunidade. E só para dizer, Eduardo, assim, ó, dos trabalhos, depois eu venho com mais calma, agendo contigo aqui, para a gente divulgar os nossos trabalhos que nós temos nas casas. Nós temos casas 24 horas, Eduardo. Quem são elas? Muitas vezes as pessoas não dão importância. É o nosso albergue, que é a casa de passagem, tem pessoas internas, que são internas na casa ali, né? E que esses aí são esse pessoal que fica na sinaleira, né? Que procura o CREAS, pega uma fichinha e que pode ficar de noite na casa de passagem. Ali ele tem cama, mesa e banho, tá? Cama, mesa e banho, oferecidas pelo governo municipal, porque são cidadãos, é uma casa de passagem, nós precisamos. Só porém, entretanto, é preciso eles terem uma conduta para participar ali, não estarem de forma alguma drogados, enfim, qualquer coisa que possa atrapalhar, armados, e manterem, né, a sua conduta respeitando uns aos outros. E ali eles seguir as regras da casa. As regras da casa. Assim como na nossa casa também não é diferente com esse local que nós temos de passagem do albergue. Às 7 horas da manhã eles saem com um cafezinho tomado e aí seguem o seu destino. Então nós temos esse pessoal de rua mesmo que fica aí, eles são abordados pelo CREAS, muitas pessoas não entendem, mas eles como cidadão, existe uma lei que protege o cidadão de rua, entendeu? Protege, desde que ele se mantenha, que não faça nada fora da lei, que não perturbe o sossego, a sociedade, ele pode ficar naqueles locais. Agora a gente vai lá e aborda eles, olha, quem sabe você vai para ali, né, fica à noite e de dia, porque agora, principalmente no inverno, nós vamos intensificar. A Vanessa é responsável pelo CREAS, e nós temos pessoas capazes ali, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos o suporte total daquelas pessoas que estão precisando de local para ficar. Nós temos também o abrigo, que é as nossas crianças, nós tínhamos ali em torno de 14 crianças, né? E tu imagina, sobre o rigor da lei, da justiça, entendeu? O cuidado que a gente tem que ter com essas crianças. Não é dizer assim, a tua criança, a minha criança foi criada, os meus netos são criados de uma forma. Aqueles ali, eles estão sob a guarda da lei, da justiça, e amparados por nós. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e oferecer uma segurança para eles, forte, entendeu? Porque lá na rua eles não tiveram. Por isso que eles estão ali. Nós temos também a Casa Lar. E hoje tem 14? Em torno de 14. Porque assim como tem, eles já saem, entendeu? De uma forma ou de outra. Enfim, eles são acolhidos e aí são desacolhidos e aí existe essa condição, né? Retorna para a casa de outro familiar. Isso aí. Então nós temos a Casa Lar, que tem mais de 26 pessoas ali, adultos, enfim, pessoas com problemas mentais, que precisam a comidinha na boca, que precisam a troca de fraldas, 24 horas, Eduardo. Essas casas que eu te falei são 24 horas. Então eu preciso todo o aparato, eu preciso de recurso para manter, além do mais, para transportar essas crianças para as escolas, tá? O abrigo transporta essas crianças para a escola, porque nós não podemos interromper
a condição que eles têm de estudar. Então, nós transportamos eles para a escola, buscamos, levamos eles, nós temos os padrinhos ali que oferecem, muitas vezes, uma viagem para eles, um parque aquático, e nós, a secretaria, sempre quando a gente tem condições disponível, a gente proporciona para eles uma vida melhor, entendeu? Claro. Que, na verdade, lá onde eles estavam, eles não iam ter essa vida, entendeu? Então, tratar com dignidade as pessoas. Então, nós temos a Casa Lar também, que faz esse trabalho, leva para a PAI, traz da PAI, e isso aí tem custo de gasolina, manutenção de veículos, funcionário trabalhando, então, tudo com esse orçamento. Tem a ILPI, né, que é uma instituição de longa permanência para idosos, que é lá em Sentinela do Sul, que o município compra, né, a vaga para o idoso ali, fica ali. Mas nós não perdemos o olhar dele. De que forma? Nós temos o curador que cuida de tudo isso aí, legalmente. Então, ele assiste, ele vê de que forma está sendo tratado, fiscalizado, dá o suporte necessário quando a casa não oferece aquele suporte, enfim, né? Uma vida digna para aquele cidadão que realmente ele foi, digamos assim, ou não tem família ou foi abandonado de uma forma ou de outra, e a justiça achou por bem de nós, né, como poder público, dar suporte para ele. Aí nós temos os CRAS, né? Nós temos 4 CRAS, que é o CRAS Getúlio Vargas, é o CRAS Cônigo Walter, é o CRAS Bom Sucesso e é o CRAS Região Sul. E equipes, Eduardo, é isso que é importante as pessoas saber. O CRAS não é só dizer assim, tem uma casa lá. Não, lá tem um assistente social, é obrigado ter, sob pena de lei, ter um assistente social, ou 2 assistentes sociais, ou então um assistente social e um psicólogo. E o coordenador, Eduardo, e comunidade, ele é preciso ser um funcionário de carreira, ou seja, um concursado. Por quê? Se troca governo, o funcionário continua lá, dá sequência aos trabalhos de convivência que tem ali na nossa equipe, que presta um serviço que é chamado PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Que família é essa, Eduardo? Família desestruturada ou em vulnerabilidade social. Tá? Olha só a gravidade que a nossa secretaria trabalha. Né? Vulnerabilidade social, uma pessoa que está na rua aqui não sabe o que ela pode proporcionar para a nossa sociedade. Então, nós, como assistência social, nós temos que dar o amparo para essas pessoas, entendeu? E através disso aí, além do mais, nós temos orientadores que fazem trabalhos com as nossas crianças, com os jovens e também com jovens adolescentes e também com a nossa terceira idade, né? Fazem atividades que é para eles se sentirem bem, saírem de dentro das suas casas, entendeu? Que muitas vezes estão lá e não se acham encorajados de sair, porque o filho não conversa mais e por aí vai, né? Então, a nossa secretaria é uma secretaria, digamos assim, muito pesada. Ela trabalha com problemas e problemas. E não é um problema simples de fazer uma volta e resolver, não. Você tem que resolver o problema dessa pessoa, porque senão ela vai cometer alguma coisa ou prejudicar a nossa comunidade. Esse caso, a gente relatou um tempo atrás aqui, secretário, dia 8 de abril, que é um idoso que vivia em uma situação precária no interior de Camaquã. Né, um idoso de 70 anos, ali no Passo da Vitorina, interior de Camaquã. Uhum. E eu não sei, a secretaria chegou a lidar com esse caso aí? Tanto o CRAS fez abordagem, porque, na verdade, isso é importante também a gente esclarecer para a nossa comunidade. Quando é uma ruptura de direitos, por exemplo, o cidadão ele tem o direito, né, de entrar na sua casa. Ele tem o direito de, sabe? Eles têm os deveres e os direitos. Quando ele tem o direito de entrar na sua casa, um exemplo, vamos lá, e não estão dando esse direito para ele, chama o quê? Rupturas de direito. Aí o CRAS encaminha ele para onde, Eduardo? Para o CREAS, ali no lado da educação. O CREAS tem uma equipe técnica especializada, é de alta complexidade. Eu esqueci de dizer, o CREAS é de alta complexidade, ali o albergue é alta complexidade, as casas 24 horas todas são, o abrigo é 24 e a casa lar é também alta complexidade, né? Então são pessoas que tu tem que
ter um olhar diferenciado, entendeu? Porque ali tem problemas e problemas graves. Aquele caso ali, o que aconteceu? O CRAS informou o CREAS. O CREAS foi e buscou o vínculo familiar. Primeira coisa que se busca é o vínculo familiar. Se existe vínculo familiar, aquele cidadão deve ser, por lei, amparado pela família. Pela família. Agora, se ele não tem família, se ele não tem ninguém, se é só ele, bueno, aí sim, aí cabe ao governo municipal, junto com o Estado, né, dar o suporte necessário e ampará-lo ele para dar uma vida digna para ele, né, para aquele cidadão. E segundo informação que eu tenho, parece que a família buscou ele, entendeu? Para ficar nas residências deles lá, entendeu? Até resolver esse problema. Que é um problema sobre terras ali, moradia, sim. Enfim, que ele estava enfrentando um problema difícil e nós não podemos deixar. E outra coisinha, Eduardo, bem rapidinho, que já está com o tempo avançado aí, a gente não quer tomar o teu tempo, é que a secretaria, Eduardo, para a função da estruturação da família, é um tripé. Assistência social, saúde e educação. As nossas crianças em vulnerabilidade social que frequentam os nossos CRAS, que são atendidos pelo CREAS, né, que nem as crianças do abrigo, elas também frequentam a escola, ela também frequenta a saúde. Então, esse aqui é o tripé da sociedade. Estruturação da família, depois, o que acontece? Estruturou a família, tu vai ocupar o território. Correto? Essa é a progressão da sociedade. Estrutura da família, ocupou o território e participou da sociedade. Se não tiver isso aí, tem coisa errada e aí a gente começa a entrar com essa rede. Isso é chamado rede. Rede por quê? Aonde a gente está, muitas vezes, tu não identifica o problema, Eduardo. Existe uma barreira aqui, né? E a gente não identifica o problema. Aí o que acontece com a rede? O agente comunitário da saúde vai dizer assim, olha, ação social, tem um cidadão que está enfrentando problemas assim. E isso aí compete a vocês. Aí que entra a parte de apoio para esse cidadão, chamado rede. E isso aí, tanto eu quanto a Ana Carmelita, como o doutor Fabiano, estamos fazendo e muito bem junto com o nosso governo. Porque o governo entende, o governo abre, e todos os governos, mas o nosso governo entende o seguinte, que não existe uma secretaria isolada. Eu tenho parceiros hoje, Secretaria de Meio Ambiente, fazendo serviço na minha secretaria, que é preciso, entendeu? Tem a infraestrutura fazendo serviço, tem o transporte que me empresta o caminhão, seja lá o que for. Então nós fazemos parte. Para quem que nós entregamos esse serviço? Para a sociedade, para o cidadão. E esse serviço nós temos que entregar com excelência. Muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Por causa da situação. Assim como na família da gente, na casa da gente, a gente queria fazer muita coisa, mas as condições muitas vezes não permitem. Agora, se a gente não consegue fazer o que a gente tem condições, agora imagina essas famílias em vulnerabilidade social, né? Desestruturadas. O que vão fazer? E o que nós vamos deixar? Se nós abandonarmos, nós vamos criar um caos que amanhã ou depois, não adianta tu construir prédio, fazer estrada e tu não ter uma sociedade digna, entendeu? Organizada e produtiva. É isso que eu penso na Secretaria da Ação Social. Não é só ajudar, é ajudar e proporcionar a eles que se qualifiquem, se potencializem, entendeu? Para ser um cidadão, não só no sustento. E vem mais aí ações do nosso governo, junto à minha secretaria, de oficinas, entendeu? Como mulheres fazendo pequenos reparos nas casas. É essas pessoas que eu falei aqui. Mulheres trocando lâmpada, trocando chuveiro, pintando casa, porque muitas vezes não tem dinheiro, consegue mal porcamente comprar tinta. Então ela precisa de técnica para fazer isso aí. Isso aí vai embelezar a casa dela, vai criar uma situação de esperança, entendeu? Por dias melhores. É por isso que o governo trabalha. E é com essa visão que o secretário Wilson Meirelles assumiu uma pasta. Para fazer gestão, tratar todos como cidadão, jamais desrespeitar. Jamais desrespeitar. Em palestra alguma, tanto na Câmara de Vereadores, em grandes debates que a gente teve, né, opiniões divergentes, né, situações difíceis, eu nunca ofendi ninguém.
né? Nunca ofendi ninguém, nunca pedi para ninguém calar a boca. Isso aí não foi a educação que meu pai me deu, foi pelo contrário. Pois é, até para encerrar assim essa parte do bailinho, porque as pessoas ontem citaram o seu nome e falaram que o senhor teria sido, né, de uma certa forma mal educado, acho que foi essa palavra que a pessoa falou. Houve, assim, algum contato com aquelas 3 pessoas ali, que o senhor teria algum desentendimento? Aconteceu alguma coisa como elas relataram naquela entrevista, secretário? Jamais, Eduardo. A única coisa que eu pedi, pessoal, colaborem, façam um pouquinho de silêncio, que é para a gente pelo menos poder conversar e as outras pessoas ouvirem. Porque tem pessoas que querem ouvir, Eduardo, e outras nem tantas. E aí ficam, né, conversando. Sim, e eu não tiro a razão também. Mas só que o momento ali é um momento de diálogo entre nós, entendeu? Por vá que alguém diga assim, tá, eu discordo, né? A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. E jamais, não foi essa a educação que meu pai me deu e eu não faço isso aí com ninguém. Não faço com ninguém, desrespeitar a pessoa. Eu respeito, sim, mas ao mesmo tempo a gente quer ser respeitado também, entendeu? E de alguma forma seria reduzido os bailinhos? Ou... Não. Os bailinhos sempre aconteceram, 2 bailinhos por mês. Um numa quinzena e outro em outra quinzena. Tinha os bailinhos do Centro Social Urbano, né? Pois é, eles citaram esse bailinho. Mas ali a saúde é outra secretaria, eu não vou me meter, entendeu? Nessa questão, até solicitei ao secretário Fabiano e ao prefeito, mas eles me relataram o seguinte, ó, tem um projeto bom, né, para a comunidade que nós vamos... Ligado à saúde. Ligado à saúde. Nós vamos, e por que eu vou criar atrito, entendeu? Se é uma coisa boa para a saúde. Né? Sim. Então vamos trabalhar com o que nós temos. Se refere ao espaço que tem lá físico, espaço, que será... O salão de convivência que nós teríamos ali. Seria ótimo. Mas tem coisas, Eduardo, muitas vezes que tu tem que abrir mão, não tem, tu tem que priorizar. Claro. Né? Então a saúde vai colocar alguma coisa ali em prol da nossa comunidade. E é isso que o governo... É por isso que eu digo, não existe uma secretaria isolada. Nós temos que aprender a conviver num todo, né? Na coletividade de todos os secretariados. É assim que o prefeito espera de nós, entendeu? É isso que ele faz gestão. Vem fazendo gestão no interior, na cidade, com asfalto. Não para nunca as obras. Na assistência social nós não paramos nunca. É final de semana, é feriado, a nossa gestão técnica sempre trabalhando. O Centro de Geração e Renda mesmo sempre produzindo para os nossos bailinhos, né? Então aquilo ali é uma coisa boa para eles, entendeu? Agora eles têm que entender mais, eles têm que conversar mais. Muitas vezes a crítica ela é prematura, né? Chega, conversa com mais tempo, entendeu? No bailinho não tem como a gente conversar, porque eu estou organizando. Eu tenho que cuidar de que forma está servindo, de que forma estão os banheiros. Se a música está bem, está do agrado, entendeu? Ali eu não posso, eu tenho que me concentrar naquilo que eu me planejei e me programei. Claro. E isso aí a gente vai fazer, com certeza. A Secretaria de Assistência Social, Secretaria Especial da Mulher, do Trabalho e Desenvolvimento Social, que é a Secretaria da Ação Social, está à disposição de todo cidadão. Cidadão, olha só, não é só aquela gama, nós precisamos também de pessoas voluntárias para nós trabalharmos juntos. Tem pessoas qualificadas aí que eu sei e que querem ajudar as outras pessoas, e é dessa forma, é o voluntarismo, a gente consegue com criatividade. E outra coisa, Eduardo... Bom, então, só para resumir, secretário, vai ter 2 bailes e vai ter palestra no intervalo. Vai ter uma orientação. Uma orientação. Se for do agrado deles, de repente eu posso botar até por votação, de forma democrática, porque eu não posso ir por 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas. Sim. Eu tenho que ir pela maioria, né, Eduardo? Claro. Eu tenho que fazer jus àquele grupo que vem ali. Muitos vão dizer assim, não, mas é necessário, olha, é importante para nós, uma nutricionista dizer para nós o que nós devemos... Olha, o meu amigo está precisando de uma orientação de uma psicóloga. Aonde é que eu levo, o que eu faço, entendeu? Está precisando de um assistente social. E qual o caminho que eu tomo, entendeu? Então aquilo ali é importante. Sim. Aquele momento ali... Mas o senhor pretende ouvir, então, os idosos para saber se... Claro, isso aí a gente não faz nada. Ditadura já era, isso aí não existe. Só é uma demagogia que não sei, né, cara? Que nós não podemos tratar o cidadão dessa forma, né? Nós temos que ser democráticos, fazer o trabalho e analisar para ver se está contento. Se não estiver contento, trabalhando de acordo com os recursos.
com muita responsabilidade, entendeu? Com lisura, com transparência, né? E respeito ao erário público. Porque aquele erário ali não é meu, não é seu, é nosso, é da comunidade. Então, ali é elencado prioridades e resolvido, encaminhado às pessoas e resolvidos muitos problemas da nossa comunidade que precisa. E muitos projetos virão aí, se Deus quiser, estarei aqui divulgando esses projetos junto ao Clique Rádio. Agradecer a oportunidade, Eduardo, e a nossa secretaria está à disposição. Inclusive, nós temos uma reunião marcada ali, isso, né, 1h30. para a gente dialogar também em relação ao evento, né, que vai ser feito pelo Clique, né? É isso, né? É exatamente, a Expo Varejo Costa Doce. A minha agenda está sempre cheia, Eduardo, mas eu sempre arrumo um espacinho para as pessoas conversarem comigo, dialogar, serão bem recebidos ali. Agradeço a disponibilidade e o espaço sempre aberto aqui também. Isso aí, muito obrigado a todos, um abraço, que Deus abençoe todo cidadão camaquense, abençoar também aí as nossas mães, que talvez eu não vou poder vir, né? Que são as pessoas que realmente que nos colocaram ao mundo, né? Abrace a sua mãe, diga para sua mãe o quanto ela é importante, diga para ela que você ama ela, entendeu? Que você veio dela, que você se alimentou através dela, entendeu? Que você foi criado com um sistema, com um regime, e que você é o cidadão hoje, o cidadão que é hoje, agradeça a ela com o suporte do esteio, que é o pai também na nossa comunidade. E tem muitas mães que fazem também, e na nossa gama que nós atendemos, que é a mãe solo, que ela faz o papel de mãe e o papel de pai. Parabéns, muito obrigado e que Deus abençoe e dê muita saúde para as nossas mães. Wilson Meirelles, secretário da Secretaria do Trabalho, da Mulher, do Trabalho e do Desenvolvimento Social. 10h09, rápido intervalo e já voltamos para falar com os amigos do